Pessoal, então, essa aula a gente vai fazer algumas reflexões sobre o batismo. Reflexões essas que foram meditadas ao longo das aulas de batismo, né, na Perpétuo Socorro. E como a gente está no tempo da Epifania, que é a manifestação do Senhor, né? Deus, ele tem uma forma imanente, né? E outra forma da economia, que a gente chama na teologia. O mesmo Deus da economia, que é da economia de salvação, que nos mostra, que nos salva, né? Que se manifesta, é o mesmo Deus da imanente, ao qual ele se manifesta. E a maneira como ele se manifesta é a maneira pelo qual existem certas propriedades interessantes que é a mesma maneira pela qual nós podemos ir a ele, né? A nosso culto que nós fazemos a ele. Então a gente pode aprender com esses três mistérios da Epifania, que são os mistérios do triunfo, né, de Deus. São três, né? No calendário litúrgico nós temos a Epifania como um tempo cardinal, igual a da Ascensão, do Pentecostes, né? A gente tem da Páscoa, do Natal, onde a gente tem 6 domingos, né? De 0 a 5 depois da Epifania. Então é ao longo do tempo em que nós meditamos essa manifestação do Senhor. 3 são os mistérios ao qual o primeiro mistério que nós meditamos essa salvação, essa manifestação, são dos 3 reis magos, né? O batismo de Jesus e as bodas de Caná. Então, na Epifania mostra, como se fosse uma continuação do Natal, em que se dá uma ênfase à divindade de Cristo, né? No Natal a gente tem muito essa parte da natureza de Deus, de homem, enquanto homem, um bebê, quando você contempla um bebê na manjedoura, né? A humanidade de Cristo. E na Epifania, além da humanidade, se medita também a divindade de Cristo, como que ele se manifestou em sua glória. Então, se a gente pega nos 6 magos, eles tiveram conhecimento de Deus, de alguma forma iluminado por Deus, não totalmente uma razão só apenas natural, algo sobrenatural que agiu como iluminação para eles. E essa iluminação que eles tiveram, com o estudo e o conhecimento deles, os fizeram colocar seus pés na estrada, pelo deserto, e buscar nosso Senhor. Para isso precisaram da fé, de uma fé, lógico, uma fé imperfeita, não a fé das verdades, todas as verdades reveladas, mas uma fé que o coloca na sua intenção também, a esperança em Deus, e para poder encontrar o Salvador, que é o fim, né? Que é a própria caridade, o Deus menino, né? Então essa caridade é o repouso pelo qual nós colocamos o nosso intelecto. Então sempre quando a gente vai cultuar a Deus e fazer algum movimento sobrenatural para Deus, nós temos a fé, que é a ignição da verdade, das verdades reveladas, né? Com o consentimento, também ela é uma fé, ela pressupõe um certo nível de comprometimento com a vontade, né? E naturalmente isso vem a esperança, que a gente coloca a intenção ao devido fim. A intenção, nós colocamos a nossa vontade para aquele fim. Então, quando a gente coloca a intenção ao devido fim, você coloca tudo aquilo que você faz para aquele fim. Então você une a sua vontade, aquele intelecto, aquelas verdades reveladas para aquele fim. E a caridade é um fim pelo qual você tem uma união. A caridade é amor. Amor é união. Então essa união com Deus, essa união, ela se expressa pela essa caridade, em qual você só consegue ter essa união de forma mais perfeita se tiver algum hábito já dentro de ti que o faça convenientemente se unir ao bem-amado, né? Então
a verdade ela é objeto do intelecto e o bem é objeto da vontade. Então, os 6 magos, eles tiveram esse tríplice movimento. Ao encontrar Jesus, encontraram aquilo pelo qual desejaram, aquilo pelo qual colocaram a sua intenção, aquilo pelo qual colocaram a sua vontade. E encontraram Jesus, o menino Deus, e repousaram numa contemplação e adoração a esse Deus. É Deus e homem, tem as duas naturezas numa mesma pessoa, a natureza divina e a natureza humana. E aí eles se prostraram diante de Nosso Senhor e o adoraram. Então, esse primeiro mistério da Epifania, quem mostra Jesus e manifesta Jesus é Nossa Senhora, que coloca Nosso Senhor para os reis adorarem. Então a gente tem Nossa Senhora vai lá e entrega como se, esse é o menino Deus, certo? No segundo mistério do batismo de Jesus, a gente vai falar mais sobre ele durante essas meditações, quando eu for colocar a questão do batismo. No batismo de Jesus é o próprio Deus, né, se vocês lembram, é o próprio Deus que coloca, que manifesta e apresenta Jesus. É o próprio Deus Pai, né, que fala: em ti ponho minhas complacências. Quando ele é batizado no Rio Jordão, João Batista, né? João Batista fala: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E Jesus: é necessário que faça isso para cumprir a justiça. Vocês vão entender um pouco mais depois. É um ciclo, né? Eu vou explicar, mas depois eu vou retornar a esse assunto. E João Batista usou também da fé, da esperança, da caridade, né? Assim, quando ele teve um certo repouso ao ver que chegou o Salvador, aquilo pelo qual ele profetiza, do profeta, né? Aquele que havia de vir. E Deus fala: este é meu filho amado, em quem ponho as minhas complacências, ou seja, o amor, né, de Deus. Então Deus manifesta ele. Nessas situações a gente vê claramente que existe a fé, a esperança e a caridade também. E na outra manifestação das bodas de Caná, que é o terceiro mistério da Epifania, você tem os vasos que simbolizam o Antigo Testamento, e Jesus vai transformar a água em vinho. Esse vinho é o próprio Jesus, a própria humanidade de Cristo, é o Novo Testamento. E a água, que quando se transforma a água, é símbolo daquilo que é vulnerável, vamos dizer assim. Aquilo que é vulnerável, simboliza o Antigo Testamento. A água, se você pingar um elemento, já muda a substância dela. Então ela tem uma certa vulnerabilidade. Ela tem um símbolo de morte, como nós vamos ver, e também de paganismo. E quando Jesus coloca lá, coloca esses vasos, os vasos representam as eras até do Antigo Testamento, as 6 eras, e aqueles vasos simbolizam isso. No Antigo Testamento ele fala para colocar a água lá, ele vai fazer essa transformação da água em vinho. Esse vinho, que é, vamos dizer, ele mesmo, é o vinho do sangue de Cristo. Essa é a meditação. Santo Agostinho, né, coloca aqui esse símbolo da água se transformar em vinho, é a própria Eucaristia. E se a gente for pensar, quem que manifestou Jesus em si nessa aparição foi o próprio Jesus, ele mesmo, apesar de Nossa Senhora ter tido um papel muito importante. Nossa Senhora, ela fala que está faltando vinho. Ela já tinha fé que Jesus faria um milagre, assim como também os noivos, os cônjuges, né? Também tinham essa fé e a esperança de que ele transformaria, enfim, que tivesse vinho, né, de alguma forma. E Nossa Senhora, ela teve essa fé e a esperança, esperou no Nosso Senhor. E a caridade é o próprio Cristo, a própria manifestação de Deus. A caridade é sempre manifestação de Deus. Então a gente percebe que tem em todas essas passagens em que Deus se nos mostra, e todo culto que nós fazemos a Deus tem a fé, a esperança e a caridade. E como nós podemos agir na fé, esperança e caridade de uma forma natural, vamos dizer assim.
A gente vai tratar um pouco mais sobre isso, mas eu estou querendo mostrar para vocês a importância do que é o batismo. A fé e a esperança você consegue ter naturalmente, mas precisa da graça de Deus. Por quê? Você ter fé em Deus é algo sobrenatural, que excede a nossa razão. Nós conseguimos conhecer a Deus naturalmente, até um certo ponto. Depois de um certo ponto, quem é Deus, a natureza divina mesmo, as verdades reveladas, o que fala sobre Deus em si mesmo, em sua essência, é apenas pela revelação. E mesmo aquele conhecimento natural que nos faz ir a Deus, ali tem uma graça divina, que não é uma graça, um hábito que está dentro da pessoa como motor, mas que Deus opera. É uma graça atual, que ele chama, né? Então, em várias pessoas que não tiveram batismo, tem essa graça atual. Deus atua, vive o Espírito Santo, prepara as nações para que venham, para quando vier os evangelizadores, né, ou quando começarem a pregar no Senhor, seja mais fácil, de forma mais pronta, eles aceitam aquela doutrina, a fé verdadeira. Então você vai ver em várias culturas vários aspectos muito parecidos do batismo, por exemplo, de uma purificação, da iniciação, a água como símbolo de purificação. E o que confere o batismo? Ele vai conferir uma graça que vai agir dentro de nós como um motor que faz com que a fé, a esperança e a caridade sejam como um organismo. A fé vai crescendo, a esperança e a caridade juntas, né? Enquanto a gente não tendo esse motor, a gente consegue no máximo ter a fé e a esperança. A caridade, de uma forma muito ainda, a gente não consegue ter a caridade no nível de união mesmo com Deus, na amizade de Deus. E é a graça santificante que faz isso. Então, e nós recebemos a graça santificante pelo batismo. A gente vai tratar sobre isso, mas para a gente entender o que é o batismo, a gente tem que tratar de alguns temas. Para a gente entender por que o ser humano precisa dessa graça. Por que o ser humano ele tem uma natureza corruptível? Por que ele tem uma tendência ao mal? E se realmente ele tem uma tendência ao mal, né? Vamos pensar sobre isso. Então, qual a natureza do ser humano? O que é a alma do ser humano? Como é que opera a alma, né? Como que está a hierarquia do ser humano nos graus de seres, né? No cosmos, aonde que nós estamos inseridos, né? Porque para a gente entender o ser humano, a gente tem que entender todos os outros seres, de tal forma que, conhecendo a nossa posição, a gente vai saber o que nos faz diferentes daqueles outros graus de seres, né? De outras criaturas. E podemos também fazer uma indução, fazer um pensamento de Deus e dos anjos, nesses graus de seres, né? Então a gente vai tratar até ali, vamos começar nessa parte dos graus de seres, para poder entender essa natureza do ser humano. Como é que o ser humano conhece as coisas? Como é que o ser humano ele conhece a verdade em algo absoluto? Como é que ele tem uma inclinação ao um bem absoluto, né? E a partir daí a gente vai entender que o ser humano ele tem algumas propriedades, que o modo de operar dele diz o que ele é, assim como todos os outros seres, né? Você quer conhecer algo, como é aquilo, como que ele opera? Então, o modo dele operar é o modo dele ser, né? Então, a gente vai perceber que o ser humano tem uma alma imortal. Tem 5 razões, né, clássicas, São Tomás de Aquino, que coloca que a alma é imortal. E a gente vai entender que a alma, sendo imortal, a própria natureza dela faz com que ela tenha uma predisposição natural de conhecer a verdade, de buscar o bem, mas ao mesmo tempo a gente percebe que isso é muito bonito, né? Legal, tá bom, a gente tem tudo isso aí, mas por que eu não vivo assim? Por que na prática eu não consigo viver assim? Tem alguma coisa que parece que me puxa para baixo, né? A gente vai falar sobre o pecado original,
que é algo que é constatado racionalmente. E a partir do pecado original, tá bom, agora a gente está nessa condição, pecado original, temos explicação. E como que a gente vai fazer para poder ter essa unidade com Deus, essa união com Deus, né, pela caridade? A gente vai falar sobre a graça santificante, sobre o batismo, né? E como que foi o batismo em si? Ele tem toda uma história, né? Tem a matéria e a forma do batismo, né? A matéria é a água. Então a gente vai contar a história da salvação e os símbolos que essa história da salvação se mostra na água. Deus ele fez as coisas com pedagogia, na história da salvação foi nos preparando para conhecer essas verdades, né? Então, a gente percebeu que nessas 3 manifestações nós temos a fé, a esperança e a caridade. Essas 3 virtudes da fé, a esperança e a caridade são virtudes cardeais, são dons de Deus por serem sobrenaturais. Não está na natureza humana, está na própria graça. E para a gente entender o que são os graus de seres, eu vou começar a falar sobre o ser. Eu vou ler um breve texto que eu fiz em meditações sobre o ser, a presença do ser, porque se a gente não tem uma concepção do ser em si, se a gente não entende que a gente tem essa concepção do ser, porque todo mundo tem concepção do ser, mesmo aqueles que não acreditam nessa concepção do ser como algo que é do ser humano, todo mundo faz isso, mas para a gente ter essa consciência, a gente tem que ter essa consciência primeiro para ver que a gente tem uma participação no ser maior. E aí, a partir dessa participação do ser maior, meditar sobre os graus de seres, né? Diversos graus de seres. Então, o princípio básico para que se conheça algo é assumir que algo é. E na medida que compreendemos que somos e temos a experiência desta presença do ser, somos impelidos a expandir essa experiência para fora de nós mesmos, pois somos a partir de algo e não somos permanentemente. Nós não somos permanentemente no sentido que a gente não é eterno. A gente nasceu, mas só que quando a gente intelige sobre a verdade é permanente, né? Se a gente não é permanentemente, o que nós somos? Dessa forma, se dizemos que somos, podemos dizer também que passamos a ser, ou seja, nós existimos. E que mesmo nós sejamos mera possibilidade, quando nós não éramos conforme a existência, de algum modo nós somos. São Tomás de Aquino, sobre os princípios da natureza, ele fala assim, ele começa falando dos princípios da natureza, dizendo o seguinte: observe que algo pode ser, embora não seja, não obstante esse algo é. Podemos chamar essa possibilidade de ser em potência, mas sabemos que somos em ato, pois conseguimos experimentar nossa presença no mundo, e mesmo quando não compreendemos exatamente essa presença, né, mesmo que nós não inteligimos quando nós somos crianças, que nós entendemos, nós já éramos, mesmo quando nós não entendíamos. Ou seja, a inteligência não vem antes do ser. A nossa inteligência ela vai sendo construída como um organismo. O nosso intelecto vai ganhando força. Na medida que nós vamos usando, ele vai ganhando força, vai se exercitando, né? E mesmo quando nós não tínhamos um intelecto muito formado, a gente era uma criança, tínhamos intelecto, mas nós éramos. E mesmo quando nós estávamos na barriga de nossa mãe, mesmo quando nós já tínhamos, foi fecundado, nós éramos. Então não depende de eu pensar o ser. O ser ele vem antes do pensar. Então, a gente está indo na contramão do que Descartes dizia, do cogito ergo sum, do penso logo existo. Pois antes que compreendêssemos nossa existência pelo pensar, já éramos. Quando inteligimos, confessamos a nossa existência. Porém, teremos que assumir que antes mesmo disto já éramos. Esta ordem pode parecer apenas um detalhe
que filósofos gostam de problematizar. Mas isso é só um detalhe bobo. Mas é algo importantíssimo e primordial, porque essa ordem ela pode destruir toda uma sociedade. E foi mais ou menos o que aconteceu. Porque penso logo existo, na verdade, coloca uma questão muito subjetiva, coloca um homem como algo subjetivo, em que ele existe porque ele pensa. Ele pensa, logo existe. Não que ele pensa e existe, mas o ser, ele vem antes, certo? E não depois. Como que você vai pensar se você não é? Uma coisa bem óbvia. Modificar essa ordem é como uma inversão diabólica e revolucionária, que levou o homem moderno a assumir uma posição relativista e indiferentista, que o próprio Descartes recusaria, como um bom, competente matemático, físico que era. Né? Assumir isto é viver em um mundo hipotético. Você imaginar que penso, logo existo. É um mundo hipotético, sem experiência com a realidade, e reduzir uma experiência mental ridícula. Porque se ele não consegue perceber a presença dele antes do pensar, é uma pessoa que está construindo um pensamento hipotético e não algo que vem da experiência dele. Então ele separa o sujeito cognoscente do objeto cognoscível. Ele separa de tal forma que realmente ele percebe o seguinte: o sujeito dele ele não vê o sujeito dele também como objeto cognoscível. Ele já fez uma intelecção muito maior do que fez Isaac Newton. Ele foi já além, porque ele via já a inteligência. Isaac Newton já era mais uma parte de mecânica, puramente mecânica, não via assim a realidade da inteligência. Ele já tinha essa noção da inteligência. Quando nós assumimos, então, você cria uma realidade hipotética, né, e não assume a realidade da maneira que ele é. E a gente vai fazer isso agora. A gente vai assumir as coisas como elas são. Como elas operam, vai dizer sobre o modo que elas são. Isso é filosofia antiga. Não é eu construir uma verdade. Não é eu construir um experimento mental. É sim, pela evidência da própria natureza, que se nos mostra a nós vamos entender a essência do que é da natureza. É inverso do que a filosofia moderna fez, esse início, né? Então, quando assumimos a estrutura do ser, tal como presenciamos, podemos ter uma experiência autêntica de que não vivemos sozinhos em um mundo hipotético, mas que participamos de uma ordem cósmica que está dentro e fora de nós e que transcende a nós mesmos. Quando a gente estudar o grau do ser, a gente vai entender isso de forma melhor, que nós não estamos sozinhos, que nós fazemos parte de uma ordem. Tem um texto de Louis Lavelle, que o professor Varela colocou no Facebook. Eu achei muito propício eu repetir aqui. Se tiver errado, a culpa é dele, porque eu não peguei do livro, eu peguei do Facebook dele. Eu dizia o seguinte: há uma experiência inicial que está implícita em todas as outras e que dá a cada uma delas a sua gravidade e sua profundez. É a experiência da presença do ser. Reconhecer essa presença é reconhecer no mesmo ato a participação do eu no ser. Ou seja, esse conhecimento dessa presença no ser, eu vou ter o conhecimento de um ser, mas uma participação no ser. A citação acima nos faz pensar sobre qual a nossa participação no ser. No ser, naquele que é permanentemente. Se algo é, algo tem que ser permanentemente. Em Deus. Podemos iniciar abstraindo os graus de ser para entender melhor o que seria este ser. Quando meditarmos sobre os graus de ser,
compreenderemos nossa posição nessa gradação de uma forma mais profunda, de maneira que o conhecimento do homem passe pelo conhecimento de sua posição no cosmos de forma integrada. Para conhecermos algo, precisamos saber como este opera, de modo a perceber como o objeto pelo qual queremos conhecer nos apresenta. Não é um experimento onde isolamos as variáveis, forçamos os resultados a dar aquilo pelo qual esperamos, mas de forma passiva com a realidade, compreender como este se apresenta. Então, a gente está acostumado na engenharia, né? na física, matemática também, de um certo modo, no entanto, do que a gente faz, vai isolando as variáveis e vai vendo o resultado que dá, e cada modo que eu vou variando, vou tentando forçar um resultado que seja coerente com aquilo que eu já imaginava que era coerente. Se você começa a perceber que aquilo não é coerente, o que você faz? Você fala, não, esse experimento tem alguma coisa errada. Aí você começa a usar outras variáveis para dar mais ou menos aquilo que você já entendia como coerente. Então não é algo assim, o experimento científico não é algo assim tão exato como a gente às vezes imagina, de fazer um experimento e você vai ter a natureza da coisa, né? Ele depende muito dessa concepção, desse uso do intelecto já anteriormente, você perceber como que as coisas funcionam, né? E aí você faz modelamentos para tentar imitar aquela realidade, mas você nunca vai chegar na realidade completa naquilo, né? Você no máximo consegue descrever um fenômeno, no máximo você consegue o quê? Estimar o resultado de um fenômeno, que a gente vai ver é o grau mais alto de um animal, não do ser humano, de conseguir estimar o movimento, né? Estimar o resultado final. Então, basicamente, hoje a ciência, infelizmente, a ciência particular que a gente chama, né? Ela ficou nesse âmbito mais da previsibilidade das coisas, no sentido de descrever por equações matemáticas um fenômeno, mas não o sentido que está por trás daquele fenômeno, o sentido que dá sentido realmente àquele fenômeno. Então, se a gente começa a pensar no grau de seres, nós temos, por exemplo, os minerais, né? Aquilo que é inanimado, que não é um ser vivente, é um ser não vivente, vamos dizer assim. Por exemplo, um quartzo, vamos dizer assim. Nesse âmbito, a gente pode colocar rocha também. Uma rocha já é um conjunto de minerais, né? Vamos dizer assim. Mas mineral, que eu estou querendo dizer, é mais tudo aquilo que é material, que é inanimado, né? Aquilo pelo qual é uma substância e que pelo qual é inanimado. Então, não podemos incluir nas rochas questão de não fazer confusão com pessoas que estudam sobre isso, né? Geologia. Mas vamos dizer que a gente tem lá um quartzo, por exemplo, mineral. E como que ele opera no mundo? Como é que ele se mostra no mundo? Como é que uma pedra, um objeto inanimado se mostra no mundo? Ele é condicionado pelas coisas exteriores. Então ele se move e ele opera no mundo basicamente por ações externas a ele e não internas dele para o mundo. Então ele é condicionado pelas coisas externas. Ele é dependente das coisas externas de forma máxima. A própria formação, a forma do mineral depende dessas condições externas também. O mineral, ele tem uma matéria e uma forma. A gente entra na questão da matéria e da forma. A matéria é aquilo pelo qual ele tem de indeterminado, por exemplo, que não tem a forma definida. Eu posso considerar uma matéria assinalada, vamos dizer assim. Matéria assinalada, por exemplo, o quartzo, né? O qual ele tem, se imprime uma forma, por exemplo, uma rocha magmática, que está sujeita ao vulcão, sabe? O vulcão, tá, a pedra lá, ela solidifica e vira uma rocha. Antes era uma lava, depois virou uma rocha. Era magma, né? Virou rocha. Então teve esse processo devido às condições de pressão, temperatura que fez aquela rocha ficar naquela forma. Então são condições externas que fizeram ela ficar daquela forma, daquela matéria, né, feita da rocha, aquela rocha lá que foi forma. Aquela matéria permanece, mas a forma mudou, né?
E assim também como as rochas sedimentares, que vão sedimentando e as condições externas de pressão vai fazendo forma dela, né? A forma de uma montanha em si, assim vai. E a matéria é um aspecto potencial, e a forma é aquilo que determina. Porém, a gente percebe no mineral que ele é passivo, ele tem uma passividade muito grande, ele tem uma potência passiva de ganhar novas formas, por a passividade dele com relação a atos externos, né? Ele não tem uma ação, a ação dele, uma vida, não existe uma ação dele, ele é passivo, tudo que está ali está lá. E o vegetal, né? A gente tem, vou numerar, né? Mineral, vegetal, animal, ser humano, anjo e Deus, né? Então vamos começar. O animal, o vegetal, ele já tem alguma vida imanente, ele se movimenta, ele tem um movimento imanente, né? Isso a gente chama de vida. No vegetal ele tem algo ali que é heterogêneo. Por quê? Ele tem a parte mineral, sem vida ele morre, mas ali você colocou as condições externas de água, alimentou, colocou num lugar que tenha luz, dependendo do vegetal, e aí ele começa a crescer, ele tem um crescimento, que é um movimento, não é algo ali que está forçando ele a movimentar, mas é algo que nutre ele, e ele se movimenta. Então tem algum movimento ali, esse movimento imanente dele mesmo é o que a gente chama de vida, os seres viventes, aquilo pelo qual tem vida. Então o vegetal ele já é um ser vivente, mas um ser vivente muito assim, quase mineral. Ele é muito passivo. Já percebeu? A passividade, a potência passiva dele é maior. Você vê que já é maior, ele já tem uma atitude, um ato maior do que menos potência passiva do que o mineral. Mas ele tem mineral e se alimenta de mineral. Então ele está num grau de ser hierarquia superior. Ele já tem uma perfeição maior, uma participação numa perfeição maior, certo? Como nada movimenta se não tem um outro que o movimente, existe alguma coisa no vegetal que o faz movimentar. Ele se nutre com a água está lá parada, a água não está batendo na planta para ela movimentar, a água está lá. Inclusive, se você colocar água lá, dependendo, a planta ela é como se estivesse sugando a água, né? Então quem faz esse movimento de se nutrir é o próprio vegetal. Então tem algo ali no vegetal que o faz movimentar, né? Ele tem uma parte material, mineral, e algo ali que o movimente. Se nada se movimenta, se não tem o outro que o movimente, nada se movimenta por si mesmo. Em física não é o melhor exemplo, mas vamos dizer, se você pegar seu cabelo e tentar puxar assim para tentar flutuar, você não vai conseguir, é um corpo só, mas por uma ação externa você consegue. Ou seja, com uma causa eficiente agindo externamente ao objeto, você consegue fazer ele movimentar, mas ele por si só se movimentar não dá. Então é um princípio evidente, né? Que a gente percebe que é evidente mesmo, né? E o que faz a planta movimentar? A gente chama de alma, ânima, que anima o corpo, anima o vegetal a se movimentar. Só que esse movimento é muito precário no vegetal, né? Se você coloca uma luz, por exemplo, num certo ponto, o vegetal tende a ir em direção à luz, ou seja, uma condição externa já faz com que ele se movimente naquela direção. Você consegue prever o movimento dele de uma forma muito exata. Se você colocar um pedaço de pau naquele vegetal, ele vai crescer por ali, né? Então você tem uma previsibilidade muito grande, né? Então o fim pelo qual ele movimenta, aquele fim que ele movimenta, é um fim só, né? É a forma dele. O fim do vegetal é a própria sua forma, assim como no mineral também.
E subindo um pouco da escala do ser, sobre o animal. Os animais, eles são seres sencientes, seres que têm sentidos, né? Então, você pega lá, eles têm algo já neles, alguns sentidos, e como que é o movimento do animal? Já é mais voluntário, vamos dizer assim, entre aspas. É mais um pouco, parece ali, um pouco mais livre. É condicionado, né? A gente consegue prever o que o animal vai fazer. Ele é condicionado pelas condições externas, e você consegue condicioná-lo e prever o movimento, conhecendo a natureza daquele animal em específico, né? O animal, ele tem esse movimento que depende das condições externas, que está ligado ao que é material, né? Mas ele tem uma potência passiva já menor ainda do que o vegetal, né? Então tudo que se movimenta, só para a gente recapitular, se vocês vieram em outras aulas, se assistiram minhas aulas, e outras também do curso, o movimento tem potência e ato, né? A gente pode resumir assim, a passagem da potência para o ato, né? Passagem já é movimento, então a melhor definição seria o ato daquilo que estava em potência. Então é o ato daquilo que estava em potência, que não estava movimentando, algo age sobre aquele ente, e aquele ente se movimenta até chegar até o ato, e vai perdendo a privação e chega no ato, né, que é o fim do movimento. Então, o animal, ele é potencial, ele tem uma potência para poder agir, que depende muito dessas condições externas. E se você quiser deixar um cão, vamos dizer assim, deprimido, entre aspas, o cachorro fica naquela situação, parece que ele está deprimido, né? Que pode até morrer. Se você aprisiona ele, se você tira ele daquela função a qual ele exercia. Então eles são feitos para um fim específico. Cada animal tem um fim pelo qual ele age, sempre para aquele fim específico, né? O animal é um ser acabado, vamos dizer assim. O animal, ele não vai chegar e vai comer 1 tonelada de alimento só porque, sei lá, ele gostou muito. Ele vai comer aquilo que ele precisa, né? O animal não está saindo nunca da ordem dele, ele sempre age conforme a ordem que ele tem. Ele age conforme a sua própria natureza. Então, os animais, eles têm a ação deles, que é própria deles, e não foge daquilo. E já tem uma alma que faz movimentar de forma mais, vamos dizer assim, mais, eu não sei dizer, mas tem um movimento maior, né? Um movimento que realmente de um ser vivente, assim, vamos dizer. Mas a gente percebe que o ser, ele é muito condicionado ainda pelas condições externas. O que o animal tem de mais evoluído, de mais perfeito, né, de uma perfeição maior, é a parte estimativa dele. Ele consegue prever um acidente natural, por exemplo. Ele usa os sentidos e ele consegue prever. Teve aquele tsunami lá, muito tempo antes, os animais já estavam correndo. Aquele tsunami que aconteceu lá na Ásia, né? Na Índia. E os animais antes já sabiam, né? A gente percebe também que os animais, eles têm uma... por exemplo, isso pela experiência dos próprios antigos, dependendo de como a lua está, como o céu está disposto, eles conseguiram fazer uma correlação seguinte: os animais se comportam dessa forma quando a lua está dessa forma. Então, as pessoas começaram a entender que as cabras vão ficar meio nervosas assim na lua cheia. Então, e realmente a coisa acontece, né? São muito condicionadas às coisas exteriores, e Deus fez para que fosse assim mesmo.
né? A gente percebe que é conveniente que seja assim, né? Tem uma conveniência. Então tá. E o animal tem todas as potências, vamos dizer assim, todas as virtudes, as potências que o vegetal tem e que o mineral tem, mas a dele que diferencia, que é essa parte dos sentidos, que é a gente vai vendo agora uma gradação na participação de um ser, né? A gente vai vendo uma perfeição, vai aumentando a perfeição, né? Eles mantêm todas aquelas perfeições e acrescentam mais uma, vamos dizer assim. E o ser humano, né? O ser humano, a gente percebe o seguinte, que o ser humano, ele abstrai as coisas individuantes, né? Assim, vamos dizer assim, quando ele olha uma vaca, ele percebe a natureza da vaca, ele quer saber a causa daquela vaca, então ele busca um conhecimento que é universal, né? Isso, o modo de operar do homem é esse. A gente percebe que o movimento do homem, ele intelige, ele pensa, ele age, né? Então você vai ter arte, né? Artes, tal. O animal não faz isso, né? Tem um professor que fala uma coisa interessante, né? Que, por exemplo, o homem tem concepção do ser, já o animal não. Mas como é que você está sendo preconceituoso com os animais e tudo mais? Só que tem um exemplo que um professor dá aqui, eu acho muito interessante. Você pega um cachorro, um cachorro e coloca dentro de um carro, fecha a porta num calor de 40 graus. Aí o cachorro fica desesperado lá dentro, começa a latir, fica desesperado, né? Aí depois de 15 minutos você vai lá para o cachorro morrer, sabe? O cachorro, ele vai balançar, vamos dizer que você é o dono, ele vai balançar o rabinho, vai ficar feliz da vida que você abriu o carro, mesmo sabendo que foi você que colocou ele lá, porque ele não tem a concepção do ser, né? Já se você colocar sua esposa dentro do carro no calor de 40 graus durante 15 minutos, na hora que você for abrir o carro, faz a experiência, melhor não, você vai tomar um tapa na cara, ela vai chamar de tudo até nome, né? Ou vai ficar cara emburrada, no mínimo, né? Então você percebe que há uma diferença substancial entre o ser humano e o animal. Infelizmente hoje a gente tem que falar disso, tem que mostrar para o ser humano, falar assim, tá vendo? Você é diferente do animal, você não é a mesma coisa. Então o que faz a sua mulher perceber que foi você que colocou, que você tem ali, que você fez aquilo lá para fazer um experimento com ela, e ela está chateada, está brava com aquilo, né? Que ela tem a concepção do ser, ela percebe, tem a presença do ser, aquilo que eu estava falando antes, ela percebe a presença do ser, das coisas, e faz o julgamento moral da coisa. Como o cara faz isso comigo, né? Então o animal não faz isso. E o que é isso que o ser humano tem? O ser humano, ele consegue perceber, quando ele age com uma inteligência. Essa inteligência que faz ele perceber, ter essa concepção do ser e da verdade das coisas, né? E ele também tem uma outra natureza, que é a parte da vontade, que faz ele tender ao bem, buscar o bem, né? Assim, então o movimento do ser humano, além dele ter todas aquelas partes sensíveis que o animal tem a parte, tem uma potência vegetativa que o vegetal tem, e tem o mineral, porque nós somos feitos de carne, vamos dizer assim, né? Do mineral também, nós temos minerais. Então a gente tem tudo do que foi criado, nós temos completos em nós, até aqui, nessa escala do ser, até aqui nós temos todas essas realidades, coisa que, vamos dizer assim, já adiantando, o anjo não tem, né? O anjo não tem matéria. Nós temos, na ordem da criação, a ordem da criação quase que completa em nós. É isso que as pessoas vão explicar sobre o cosmos e tal. Nós temos como um microcosmo dentro de nós, que a gente tem todas essas realidades de alguma forma em nós, todas essas potências.
E o que caracteriza, o que diferencia o ser humano é que o ser humano concebe realidades imateriais. Então, a partir dos sentidos, a gente percebe, a gente vê as coisas, essas coisas ficam na nossa memória, e a partir do momento que a gente começa a inteligir, ela já não está dependendo mais dos sentidos. Tem algum outro órgão, a nossa alma, que faz com que nós pensamos e temos aquilo que é imaterial, a verdade, por exemplo, que é um bem absoluto, um universal, o bem, o mesmo, qualquer natureza, você pode falar assim, o casamento é universal, você não está falando de algo particular. Nossa inteligência, ela sempre vai pelos universais. A gente não conhece os singulares de uma forma perfeita, assim, enquanto singulares. A essência exata, cada coisa no seu singular. Mas nós temos, lógico, temos os sentidos, nós temos a percepção daquilo que é aquilo lá. Mas quando nós usamos o intelecto, é universal. Nós somos feitos temos uma alma humana. Essa alma humana ela tem uma dependência muito menor, tem uma dependência, não tem uma dependência separada nesse sentido, que ela não é dependente das coisas materiais, mas ela não é separada da nossa substância. Nós somos uma pessoa íntegra, então nós temos corpo e alma. Essa é a nossa substância, corpo e alma. Mas a alma, ela consegue inteligir e ser independente do corpo. Uma vez esteja na memória, nada vem pelo intelecto, você não passou pelos sentidos, de alguma forma. Mas mesmo que você perca os sentidos, se aquilo está na memória, você consegue inteligir. Então significa que nós somos independentes, nós temos essa independência. Tipo, se a pessoa nasceu cega, ela não tem a visão, certo? Então como que aquela forma vai vir para o imaginário? O imaginário dela, mesmo que ela seja cega, trabalha mesmo assim, mesmo sem ter aqueles sentidos. Então o imaginário ele trabalha também. O intelecto consegue agir mesmo a pessoa sendo cega, e usa outros sentidos. A gente tem algo ali que não está num órgão corporal, algo material, porque as realidades pelo qual nós inteligimos são imateriais. A intelecção ela é a perfeição daquele que intelige, certo? E aquele que intelige, ele é do mesmo gênero da perfeição pelo qual você está inteligindo. É do mesmo gênero. Então, se é a realidade imaterial que você intelige, então a sua alma também é imaterial. Então, nossa alma é imortal. A gente vai chegar nesse ponto das 5 razões da alma ser imortal. Então, nós temos uma alma e um corpo, corpo e forma. Então a gente percebe o seguinte, que a nossa forma, ela de algum modo, ela consegue ser independente do corpo, e ela é menos passiva do que os outros seres, tem uma potência passiva menor do que os outros seres. Os outros seres são condicionados a um fim. Um homem é um ser inacabado, é um ser que, tipo assim, a gente vai e nunca sacia, Até a gente até peca com isso, A gente fica naquela saciedade. A gente tem algo dentro de nós que faz a gente ir para o infinito, Então, Deus, ele não pode ser condicionado por nada. E a gente percebe que a vida imanente vai aumentando, Do mineral, que não tem vida imanente, do vegetal, que já tem alguma vida imanente, do animal, que já aumentou um pouco mais, e o ser humano, que tem uma vida imanente muito mais rica, e muito menos condicionada às condições exteriores do que o animal e o vegetal. E se a gente for fazendo a gradação dos seres, Deus, ele não tem forma nenhuma, ele tem uma vida imanente perfeita, máxima,
Então, pela gradação dos seres, nós vamos chegar a Deus. Deus é a vida imanente perfeita, né? E já não tem matéria, porque matéria é a parte potencial, né? Então, ele já não tem potência passiva. Então, eu estou provando a existência de Deus, vamos dizer assim, mas por essa indução, para a gente perceber a realidade como ela se mostra a nós. Então, como vai diminuindo a potência passiva. Deus não tem potência passiva alguma. Ele é desde eternamente, desde todo sempre. E a gente vai entrar nisso, né? A existência de Deus. E existe uma graça ali entre Deus e o ser humano. Existem os anjos, que a essência deles é a forma. Eles têm uma vida imanente ainda maior ainda, né? Mas eles têm a potência deles de existir, eles passaram a existir, né? E isso jamais por revelação. Então eles estão ali entre o homem e Deus, né? E cada vez mais que o ser vai se aproximando do ato puro, que não tem potência passiva alguma, mais perfeito ele é, mais participação neste ser ele tem. Então nós estamos nessa escala, né? Que na medida em que nós vivemos essa vida intelectual, essa vida da alma, mais nós estamos nos aproximando de Deus. Porque o ser humano é como se fosse um pontífice, né? Entre Deus, entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material. Mas para mostrar que a alma humana é imortal, que ela tem essa imaterialidade, se ela tem essa imaterialidade, tudo aquilo que é imaterial, ela não é corruptível, que não tem pelo qual se corrompe. O que se corrompe é o que é material, né? Porque o que é imaterial não se corrompe, não tem contrariedade naquilo que é imaterial. Então é a própria natureza, o fato de ser imortal, essa imaterialidade, né? Então a gente consegue ter 5 razões para que a alma seja imortal, né? Primeiro, pelo modo como o nosso intelecto age, né? Como eu falei, é necessário que a perfeição imperfectível esteja no mesmo gênero. Então, se a intelecção que você faz, o objeto a ser inteligido é imaterial, aquilo pelo qual você vai inteligir também tem que ser imaterial. Isso é uma razão pelo qual a alma é imaterial. Sendo a alma imaterial, a alma é imortal, não se corrompe. Ela é criada, mas não se corrompe, né? Ela possui virtude infinita, né? Ela tem possibilidade de existir, do infinito, de existir em uma substância incorruptível. As potências de uma substância são proporcionais e se fundam sobre os seus princípios. Ou seja, aquilo pelo qual eu intelijo, eu consigo inteligir o infinito. Eu consigo chegar até, mesmo é a terceira razão, a causa primeira, né? Então a alma tem uma virtude infinita. Ela consegue, o infinito é uma possibilidade sempre. Mas se a gente for pensar no infinito, a alma humana ela consegue se abrir para o infinito. E aquilo pelo qual é infinito não pode ser imaterial, né? Tem que ser imaterial, tem que ser infinito, como algo que não termina. E a inclinação da alma. A alma intelige absolutamente o ser e o bem. Se nós conseguimos inteligir o ser e o bem de forma absoluta, né? Não um bem particular como os animais, o nosso desejo tem um fim temporal, tem um sede do absoluto, né? Então a gente tem sede desse absoluto, da verdade, em absoluto, não algo particular. Então, da maneira pelo qual é o nosso fim, né? Que é o que a gente busca, o bem absoluto, a nossa alma também tem essa intenção ao fim, não só pelo aquilo que eu intelijo, mas por aquele fim daquela intelecção que eu fiz. Então a alma imortal. E nós conseguimos conceber diversos sensíveis. Os antigos, eles achavam que a nossa alma
eles colocavam a nossa alma como algo mais material, né? O próprio Aristóteles coloca um pouco assim, a alma como uma coisa mais material, mas ele já refutou vários erros de outros que eram mais radicais nesse sentido, né? Então eles colocavam que o princípio da alma era o fogo, ou dos 4 elementos. Então eles entendiam que a alma era algo que era material. E Platão também, né? Platão dizia que a alma, ele acreditava que os próprios animais tinham uma alma imortal, né? Não só o ser humano, mas os animais também, né? Mas Aristóteles, no De Anima, ele já corrige esse erro de Platão, porque a alma do animal, como ela é dependente das condições externas, se cessa o que é externo a ela, acabou a alma dela, né? Se você não tem a visão, você não tem como ter a visão, né? Você não vê. Então, ele depende do órgão, dos sentidos. Os seus sentidos vai depender dos seus órgãos. Então, quando os seus órgãos cessam, a alma também cessa. E o ser humano, ele consegue ter o conhecimento dos sensíveis, de vários sensíveis ao mesmo tempo. É como se ele englobasse em si toda a criação. Ele consegue conceber dos sensíveis, pensar nos sensíveis, né? A alma tem potência para receber diversos sensíveis, logo não pode ser dado em órgão corpóreo, mas que seja algo corruptível, capaz de receber diversas formas. O que, por exemplo? Existe alguma objeção porque nós conseguimos inteligir aquilo que é corruptível, vamos dizer assim, né? Se a gente vê o animal é corruptível, então a gente intelige aquilo que é corruptível. Então nossa alma também é corruptível? Não. Quando a gente usa o intelecto para aquilo que é incorruptível, a gente está percebendo o que é incorruptível naquele corruptível, né? Quando você intelige a vaca em si, não aquela vaca, mas a vaca em si é algo universal, né? Algo incorruptível, é a vaca, né? É como se fosse a vaca de um modo geral, universal, e não aquela vaca em si. Se aquela vaca morrer, não vai morrer a vaca, de um modo geral, as vacas vão continuar existindo. Para o animal não, o animal ele pensa no particular. Então a alma dele é predisposta a isso. A nossa alma, ela consegue englobar todos esses sensíveis. Então ela não se dá em órgão corporal, porque se o órgão ele age pelos sensíveis, pelo particular, não pelo universal, que é imaterial. Só se o órgão fosse um órgão imaterial. E a gente pode fazer essa analogia, né? O intelecto como órgão imaterial, vamos dizer assim. Mas o órgão, como nós conhecemos, né, o cérebro, por exemplo, não vai produzir o inteligível. Então, se aquilo pelo qual nós inteligimos, aquilo pelo qual é a nossa diferença com relação aos outros seres, que nós temos em grau de perfeição maior, é a parte inteligível. Então, nós deveríamos, né? A melhor forma de nós vivermos, nós sermos felizes, é viver conforme essa vida da alma intelectiva, a nossa alma intelectiva, né? Que ela tem essa independência com o corpo, né? A gente vive a gente intelige, vive essa intelecção. Então, o ser humano ordenado é aquele que está vivendo essa intelecção, né? E a gente pode experimentar o que seria uma contemplação da verdade, né? Se o nosso intelecto é aquilo pelo qual nós percebemos o ser, o objeto do intelecto é a própria verdade, é a verdade daquilo pelo qual você está inteligindo, né? Mesmo a vaca, pelo qual você inteligiu, que é a verdade da vaca, né? Então, o intelecto ele tende a ter o objeto como a verdade. E você, na medida que vai fazendo esse exercício de buscar a verdade, você começa a contemplar a verdade. Já é um nível superior, pelo qual essa contemplação
ela vai construindo em você, seu intelecto vai ficando mais forte. As pessoas que têm um exercício de contemplação, da vida do intelecto, elas começam a contemplar, que é o quê? Você medita sobre vários assuntos. A contemplação é aquilo que une. Já viu quando você está estudando, aí você estudou um assunto, estudou outro, chega no final, você já estudou tanto aquilo, você, já estou percebendo a unidade disso aí. É como a gente estava meditando, por exemplo, se a gente pensar assim, nos 3 mistérios da Epifania, a gente percebeu ali que tem uma unidade da fé, esperança, caridade agindo. E que todo culto a Deus tem necessariamente essa fé, esperança, caridade. Isso o ser humano consegue fazer pela contemplação. Mas eu não fiz essa contemplação, os santos já fizeram por mim. Mas a gente pode contemplar isso na vida, né? A gente pensa, a fé é a ignição da verdade, a esperança é a intenção que eu coloco ao devido fim, e a caridade é o fim pelo qual aquela verdade pelo qual eu buscava repousa, onde o fim cessa. E ao mesmo tempo a caridade, ela também serve como meio, porque ela regula meus afetos, para o meu desejo ser sempre daquilo que eu inteligi. A caridade é o fim, o meio ao mesmo tempo. Então a gente percebe, por exemplo, que nós inteligimos, nós temos vontade e nós temos a união com aquilo pelo qual nós inteligimos. E cada vez o que nós inteligimos é mais perfeito, maior é o amor que nós compartilhamos com esse ser. Então a vida do intelecto máxima que nós podemos ter é com a causa primeira de todas as coisas, que a alma consegue fazer, e ela só consegue fazer porque ela é imaterial, porque ela é imortal, né? A alma consegue pensar na causa primeira de todas as coisas, ela consegue chegar nessa própria razão humana, né? Isso era uma outra razão da alma ser imortal. Então a gente pode, por exemplo, tem aqueles 5 motores de São Tomás de Aquino, não vou me estender, para dar um exemplo de usar o intelecto, de fato, porque muitas vezes a gente está usando o raciocínio, isso não é intelecto. O raciocínio, ele é discursivo, a gente faz discursivo, lógico que ele usa o intelecto também, né? Mas ele é discursivo, ele não é uma contemplação, na verdade. Não é a intelecção, às vezes é algo até muito material, mais material, que você faz com a razão. Existe uma razão superior e uma razão inferior. Essa razão superior pelo qual eu estou falando aqui, né? Razão inferior mais material, tem uma razão superior, né? Que a gente pode contemplar aquilo que é máximo dentro da natureza, que é a causa primeira de todas as coisas. Parece que assim, eu estou fugindo do tema, que é o batismo, mas a gente vai perceber que em nós tem alguma coisa que está faltando ainda, e que o batismo ele vai nos completar. Né? Então, por exemplo, tem os 5 motores de São Tomás, eu vou falar só do primeiro, né? Do movimento. Então, o movimento, para que algo se movimente, tem que ter um outro que o movimente. Então sempre tem um agente externo que movimenta algo. Só que esse agente externo que movimentou, ele foi movimentado por um outro. E assim vai. Não dá para ser infinitos movimentos, porque você nunca teria um movimento atual, né? E se você tem aquele movimento que é um fim, pelo qual você teve um movimento, né? Se fosse infinito, pela própria definição de infinito, o movimento inicial nunca existiria, nunca chegaria aqui. Seria infinito, partindo desse movimento atual, né? Então precisa ter um movimento, precisa ter um início. E o que é o início? Você tem potência de se movimentar. A pedra, ela tem potência de se movimentar, mas eu vou colocar ela em movimento, em ato, quando eu pego e movimento ela. Então ela tem potência e se transforma em ato. Assim como o ser, a geração dos seres também, né? O fato de você ser criado, você tinha potência, você estava em potência. Seu pai e sua mãe se uniram, aí você nasceu. Aí, em ato. A geração também é um movimento, né? A alteração da qualidade também é um movimento.
Tem vários tipos de movimento, não é só aquele que a gente está acostumado, da bolinha, centro de gravidade, andando assim na física, não. É movimento de uma forma geral, né? Da geração, da corrupção, da alteração, né? Então, esse movimento, o movimento primeiro, aquilo que iniciou todos os movimentos, ele não podia estar em movimento, então ele é imóvel, porque se tivesse movimento, alguma coisa o movimentou, certo? Então ele é imóvel, e ao mesmo tempo ele não pode ter potência de se movimentar, porque ele não se movimenta, ele é imóvel, então ele não tem essa potência passiva de se movimentar. Então é uma potência ativa de operar, mas não potência passiva, de receber algo, acrescentando a ele, porque senão ele seria um movido, né? Ele seria movimentado por um outro. Isso que a gente está fazendo, vocês veem que não depende da matéria, isso está sendo independente da matéria, a gente está fazendo pensando, né? Usando o intelecto, raciocinando, e não depende da matéria em si. Já está independente. Então Deus é o motor imóvel, é a causa de todas as coisas, a causa encausada de todas as coisas. Ele é o ato puro, não tem potência passiva alguma. E na medida que ele tem toda a perfeição, já que ele iniciou todos os movimentos, então ele tem em si a perfeição ao fim de todas as coisas, então nele há toda a perfeição. E se há toda a perfeição, ele tem inteligência, tem vontade, né? Ele é a sua própria inteligência, a sua própria vontade. O seu querer é ele mesmo. Então a gente consegue começar a pensar sobre Deus, consegue, né? Porque a gente tem essa tendência ao infinito, perceber a causa primeiro. Então essa vida do intelecto é a própria essência do ser humano, certo? Como o ser humano deveria viver, né? E na medida que nós temos a revelação divina das coisas, essa vida do intelecto, ela aumenta. É como se a nossa inteligência fosse turbinada. Deus dá um dom para que o cristão que tenha fé, que busque a fé, a própria fé dele mesmo, residual, vai aumentando com o tempo, porque ele vai acreditando, vai tendo fé, confiança, e na medida que ele vai se entregando, Deus vai dando mais. Aqueles que muito têm, será dado mais ainda. Aqueles que não têm, ainda vai ser tirados. Então, a gente tem que buscar para que recebemos mais e vamos ganhando, né? E aí, por exemplo, vou dar um exemplo de como a inteligência é turbinada, como que a revelação fez com que nós aumentássemos o nível dessa intelecção, por exemplo, de Deus. Até os gregos, essa parte que eu falei do movimento, eles já tinham chegado, né? Apesar de que Aristóteles acreditava que o movimento era eterno. Ele não chegou a pensar na possibilidade de Deus ser criador. É como se Deus, com o tempo, Deus agisse num tempo infinito, ele e o tempo fossem juntos, né? Mas a gente não consegue compreender assim. O próprio São Tomás fala que existe em tese essa possibilidade, mas se você for pensar bem, é impossível, né? É necessário que tenha uma criação, senão ia ser infinito todo o movimento, não ia chegar no próprio movimento, no fim, né? Então, bom, se Deus contém todas as perfeições e foi revelado a nós que Deus é a Trindade, Deus intelige sobre si mesmo. Ele é o próprio intelecto. Ele gera e concebe o verbo que inere na substância divina, né? Então, quando Deus intelige, quando você intelige, você cria um verbo dentro de si, como se fosse uma voz dentro de si, certo? É aquilo que é concebido pelo intelecto. Você concebeu uma verdade. Então Deus, quando ele pensa, vamos dizer assim, quando ele intelige, ele cria, porque ele não intelige a coisa imperfeitamente, ele intelige na sua perfeição, que em Deus não há imperfeição alguma. Então sempre quando ele intelige, ele cria, é a própria criação, e ele sustenta aquele ser na existência, porque ele é o movimento, a causa primeira de todas as coisas. Então ele tem que sustentar o ser de todas as coisas.
Porque se nós existimos, nós nos movimentamos, né? Vamos dizer assim, nós estamos num mundo que se movimenta, nós somos se movimentando, nos movimentando. Cada movimento que você faz tem uma causa primeira, que é Deus. Então Deus, Ele sustenta o seu próprio ser. Não é como você vai lá, constrói a casa e vira as costas, agora a causa eficiente da casa não é mais você, a casa já existe, está lá. Deus não é assim. Como nós dependemos dessa causa primeira para que tudo se movimente. Então Deus sustenta todo o ser, certo? E quando Ele intelige sobre si mesmo, é a geração do verbo. Ele intelige sobre si mesmo desde toda a eternidade. Porque se Ele não inteligisse sobre si mesmo desde toda a eternidade, Ele não teria essa perfeição do inteligir. Então, se Ele intelige sobre toda a eternidade, é o verbo, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, que se fez homem. E, além de inteligir e conceber, é por isso que Ele é Pai, que concebe. Em tese você poderia pensar com Ele como mãe, porque concebe também, né? Mas nesse sentido de Pai que concebeu aquela verdade, o verbo, que é uma pessoa, verdadeiramente, né? Uma pessoa, ao qual inere na própria substância dele. Esse aí, porque o amor pelo qual ele se conhece a si mesmo é tão perfeito que também é outra pessoa, que é o Espírito Santo. E essa é a vida imanente dele, é Deus imanente. Só que o que fez Deus imanente ser criar todas as coisas? Puramente por amor. Não tem... Deus não precisa. Deus, quando intelige a nós mesmos, Deus está inteligindo sobre você, sobre mim. Na verdade, Ele está inteligindo sobre si mesmo. Nós somos participação do ser dele. Ele inteligindo sobre si mesmo, todas as coisas são criadas. Então todas as coisas têm um grau de participação no ser de Deus. E o ser humano batizado, ele participa da natureza divina de um modo eminente. Porque ele consegue, Deus dá essa graça. Eu já vou, né? Então, ao mesmo tempo que como anterior, então todo culto a Deus, né, a gente tem essa intimidade divina, né, essa intimidade com Deus. Se nós mantivermos essa intimidade com Deus, o amor de Deus vai crescendo em nós, e o amor vai fazendo com que nós vamos ser santos na medida que nós vamos tendo essa união com Deus, né, de se retirar mesmo, de buscar a Deus, pedir a Deus a fé, pedir a esperança. Todo mundo tem fé e esperança, mas a caridade é Deus que dá, porque Deus te amou primeiro. Você participa do amor dele, você participa de uma perfeição, você participa de Deus de algum modo quando você é criado. E essa união com Deus, ela vem de Deus, não sua. Então, como Deus não quer fazer as coisas por violência, né, que é amor, o seu amor para com Deus não pode ser algo que é violento, que é como se Ele atuasse em você, você vai me amar. Não é assim. Então Deus, para que nós amássemos a Deus de forma natural, co-natural, Ele nos dá uma graça especial, que é a graça santificante, que é como se fosse um motor dentro de nós que move a nossa alma para Deus. Porque sem essa graça, nós temos uma tendência ao mal. Nós temos uma tendência de... Qualquer pessoa que tem um pouco de sinceridade consigo mesmo percebe que tem uma tendência ao mal. Porque se a gente fosse totalmente ordenado, a gente viver a vida inteligindo de forma assim perfeita, né? A gente não teria problemas nenhum. A gente estaria o tempo todo assim na ordem perfeita, como Adão e Eva, né? Que viviam na ordem, né? Então o nosso intelecto submeteria a todas as coisas, mas não é assim que acontece. É muito bonito se meditar essas coisas, como disse, mas a gente não consegue viver esse fim de modo permanente. Então por que o ser humano é o único ser
que não consegue viver aquilo que o diferencia, que tem maior perfeição nele, seria o que ele deveria viver de forma natural. Então, o animal, ele vive naturalmente aquilo lá, né? O mineral, o vegetal também. Mas o ser humano que tem aquilo que o diferencia, que é o intelecto, ele não consegue viver a vida do intelecto. Ele até consegue um pouco, né? Ele vive a vida do intelecto, mas só que logo ele distrai. Ele está lá estudando a Súmula Teológica, estudando, lendo. Aí passa um prato com bife acebolado. Aí larga e vai lá, não, vou comer um pouquinho, né? Ainda fala assim, sou filho de Deus. Aí vai lá, se distrai, né? Aí a gente se distrai. A gente acorda de manhã para rezar, para meditar, aí começa a meditar, daqui a pouco para assim, fica igual um bobo, assim, olhando pro nada. Que de repente, assim, aquilo pelo qual você tinha colocado sua intenção, né, de contemplar, você já se perdeu, se distraiu. Isso envolve um treino. E a gente fala assim, eu amo muito a Deus. Aí vai lá, confessa, reza o texto, faz tudo. Aí sai dali, aí fala mal dos outros. Fala mal de uma pessoa conhecida e tal. Eu digo, caramba, demorou pouco tempo, né? Por quê? A gente tem que, essa vida, a gente tem que ter um treino. Esse organismo tem em nós, tem que ter um treino, tem que crescer. A gente vai crescendo e chega num ponto assim, que é da terceira para a quarta morada, a gente chama, que é assim, é o ponto pelo qual você tem que se abandonar, tem que decidir. Se você se abandonar, você vai embora para a santidade, e vai. Mas a gente fica ali, né, na primeira morada, na terceira, fica ali, né, lutando contra os pecados mortais, na via purgativa. E esse movimento do buscar o amor de Deus, que vai nos fazer santos de fato, a gente fica nessa, mais querendo só as recompensas, essas consolações, mas não busca Deus de forma, não. A gente precisa disso. Então essa tendência nossa, de que nos puxa para baixo, é o pecado original. E vamos dizer assim, para entender o pecado original, vamos pensar em Adão e Eva, né? Que foram criados pela ordem querida por Deus, né? Que se Deus cria todas as coisas em sua perfeição e eles agem conforme aquela perfeição, por que nós não agimos? Bom, Adão e Eva foram criados nessa perfeição. Aí já entramos no âmbito católico, né? Do cristianismo. Então eles foram criados nessa perfeição, tinham um intelecto, tinha um intelecto que submetia todas as coisas, né? A vontade que era forte, né? E eram seres humanos que viviam em perfeita ordem. Tinha os dons dados por Deus gratuitamente, porque para você ter amizade com Deus você precisa ter a graça, que ela excede a natureza, né? A natureza criada. Então, para você ter esse contato com Deus, esse contato pela caridade, você tem que ter uma graça de Deus para poder ter esse contato. Porque lembra que eu falei do perfeito e do perfectível? Lembra que eu falei do intelecto? Aquilo que é imaterial tem uma perfeição, né? Que é a minha intelecção, e dentro de mim eu tenho que ter no mesmo gênero o perfectível e a perfeição, né? Então é do mesmo gênero aquilo que é imaterial, minha alma é imaterial, e aquilo pelo qual como eu intelijo, aquilo que eu estou inteligindo, né? Então tem algo que é sobrenatural, que está além do que é não só imaterial, mas é sobrenatural. Também minha alma tem que ter algo que é sobrenatural, né? Que vai ter essa vida contemplativa de fato. Então eles tinham integridade, os dons preternaturais e os dons sobrenaturais. Os dons sobrenaturais é a graça santificante, essa amizade com Deus, essa intimidade com Deus. A amizade se faz com muita intimidade, igual casamento, né? Primeiro você finge que você é amigo, né, da menina, aí você finge que é amigo. Aí você começa a namorar, aí você vai entender que aquilo é amizade mesmo. O namoro nada mais é do que uma amizade mais íntima, com propósito, né? Com propósito de se casar. Então, por exemplo, minha esposa, né? Comecei lá
Aí tem uma amizade, fica conversando, ela achando que não tem nada. Aí daqui a pouco, né, vai crescendo a amizade e a intimidade, no sentido ordenado, né? Assim, vai... E o amor vai sendo construído com isso, com essa intimidade. Então, se nós não temos intimidade com Deus, nós não vamos ter esse amor. E se concretiza esse amor no casamento, nas núpcias, né? Então, além dos dons sobrenaturais, existiam os dons preternaturais, da imortalidade, da impassibilidade, da integridade e ciência infusa, do Adão e Eva. O que são esses dons preternaturais? É como se fossem as disposições que fazem com que a graça santificante atue melhor, de forma mais natural. Você tendo se a alma é imortal e ela é a forma do corpo, e ela submete o corpo, então a própria alma é imortal e submete aquele corpo a essa imortalidade. E quando eles morressem, eles fossem como se fosse direto para o céu, sem essa morte ao qual o corpo se corrompe, né? E a gente vai ver, né, esses dons sobrenaturais eram necessários, né? Essa amizade é a caridade sobrenatural infundida por Deus, né? Então eles tinham toda essa ordem, onde o intelecto convida a vontade e a vontade age, de forma natural. Age, convidado a esperar em Deus, em seu grau maior, e em seu maior grau. Os afetos eram de tal forma ordenados a Deus que a caridade era de tal forma que unia a Deus de forma connatural. Essa graça que se desenvolve com o aumento da intimidade com Deus chamamos de graça santificante. E contra essa ordem seria algo imensamente grave face ao amor de Deus pelo qual eles eram dispostos. Então a gente não tem às vezes muita dimensão do pecado de Adão e Eva, do comer do fruto proibido, né, ao qual foi colocado. A gravidade foi muito grande, porque eles tinham toda essa ordem perfeita neles. Eles não caíam por fraqueza, igual a gente às vezes cai por fraqueza. Eles tinham uma perfeita ordem. No paraíso, Adão e Eva tinham que mostrar sua fidelidade a Deus. Deus colocou lá no paraíso, no jardim do Éden, uma árvore da ciência do bem e do mal. Eles não poderiam comer daquele fruto. E a serpente foi tentar eles e falou assim: se vocês comerem, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva sabiam que conhecimento, o que era o conhecimento para Deus, né? Que Deus, quando intelige, cria, e ele determina, né? Então, não que Adão e Eva não sabiam o que era o bem e o mal, eles sabiam, eles tinham ciência infusa, mas comendo do fruto do bem e do mal, eles seriam como deuses, iriam determinar o bem e o mal. Então é um pouco mais sutil e maldoso nesse sentido. E ambos caíram, e quando eles caíram, né, Eva caiu, apresentou para Adão, aí já começou a briga familiar lá, né? Um começou a colocar a culpa no outro. A Eva, não. O Adão falou, não, foi ela que me deu o fruto. Né? Já começou a briga ali. Mas a primeira moção, o primeiro movimento deles foram perceber que estavam nus. Né? E o nosso padre Dilson, na última homilia, falou disso assim, de forma muito, muito correta, né? Assim, de forma muito bonita, né? Que eles perceberam que estavam nus porque eles perceberam a realidade deles depois que eles pecaram. Não que agora eles sabiam a função do corpo, a reprodução, tudo, né? A questão é que eles perceberam a realidade deles, do pecado. Quando eles caíram no pecado, a realidade veio à tona. Mas, Rafael, como que eles pecaram se eles tinham a ordem perfeita? Mas eles tinham vontade, por eleição. Eles escolheram o mal. É esquisito, mas, assim, às vezes a gente não tem umas certas dimensões disso, mas quem já fez uma maldade muito grande, que escolheu o mal de forma... Entende o que eu estou falando, né? Entende mais ou menos o que eu estou falando.
E neles é mais grave ainda, né? Adão e Eva é mais grave. E aí começou, eles perderam os dons dons preternaturais. Isso ficou marcado na própria natureza humana, as consequências desse pecado. Não que a natureza humana foi de algum modo, não foi corrompida totalmente, mas ela perdeu essa graça santificante e os dons preternaturais. Então ela ficou com o intelecto tal, natural, mas perdeu essas iluminações. E aí o ser humano, a saga do ser humano começou, a história da salvação. A gente pega Caim e Abel, já começaram a oferecer sacrifícios a Deus de forma a agradar a Deus, para tentar compensar de algum modo aquela falta dos pais, dos primeiros pais, e da própria condição deles, porque o homem começou a ter essa tendência ao mal, porque todo o cosmos foi revirado, porque o homem, ele tem completo em si toda a ordem da criação. Então, quando ele ficou desordenado, toda a natureza, de um modo, ficou também. Teve alguma desordenação. Segundo alguns padres da igreja, os animais no paraíso só comiam vegetais. E assim os homens, e assim, não é uma coisa exata, né? Uma coisa você precisa acreditar como fé, mas tinha uma certa ordem, isso sim, né? Tinha uma certa ordem na natureza em que o homem estava nessa escala. Os animais não queriam comer os homens. A coisa era tão assim ordenada que os animais já estavam ali naturalmente, já eram submissos aos homens. Entendeu? E a gente vai ver, por exemplo, Davi com o leão, que quando o homem, na graça de Deus, por exemplo, São Francisco de Assis com os lobos, que ele foi lá atrás do lobo e foi lá e deixou o lobo mansinho, já mostra que a graça santificante, não Davi, mas um homem, quando é espiritual, ele consegue submeter toda a ordem criada. Você vê os milagres, as coisas que Deus dá essa capacidade, né? Lógico que sempre é de Deus, nem de Deus, né? Então, se a gente for vendo a redenção humana, a gente vai passar por episódios que mostram, por exemplo, o dilúvio. Então tem um dilúvio lá, tem a Arca de Noé, né, que os homens começaram a fazer injustiça com essa tendência ao mal, essa desordenação toda, começaram a viver injustamente, e Deus disse o seguinte: vou acabar com essa bagunça, e fez uma aliança com Noé. Só você vai lá, ele viu justiça em Noé, na família dele, você vai construir uma barca, e essa barca tem um símbolo interessante da igreja, né? Você vai construir a barca e eu vou mandar o dilúvio, e a água vai inundar a terra e vai exterminar todos esses injustos, e a justiça vai... E a aliança que eu vou fazer, o arco-íris é símbolo dessa aliança noéica. E a aliança dele é o seguinte: eu nunca mais vou fazer isso. E aí assim se fez, veio o dilúvio matou aqueles injustos. A gente pode colocar os pagãos, assim, que não creem em Deus, que vivem a vida. Então eles se misturaram com as águas, e a água ficou com esse símbolo da morte, e ao mesmo tempo do paganismo, porque a água se misturou com os pagãos. Então a água ali como símbolo de purificação, porque purificou a terra, símbolo de morte e símbolo de transformação para uma nova vida, uma nova humanidade que ia ser criada ali. E tem outro símbolo. Se a gente pega na passagem, quando a mãe de Moisés, né, jogou ele no mar, no rio Nilo, porque tinha um recenseamento que queriam matar todas as crianças, aí ele jogou Moisés ali no rio Nilo, e do outro lado depois a princesa encontra. Você vê que ali existe uma passagem do rio para que ele sobrevivesse. Então essa noção também de passagem, e a água nesse sentido de passagem. E Moisés, depois que vai a travessia, né, no Mar Vermelho, que o mar se abre,
quando ele vai libertar o povo do Egito, os egípcios estão atrás dele, ele abre e ele passa por entre as águas, e do outro lado está liberto. E as águas, o Mar Vermelho, ele chama Mar Vermelho porque tem algumas bactérias que ficam nele lá, que fica meio vermelhado, assim. Mas a água normal do Mar Vermelho é límpida, tá? Não é Mar Vermelho no sentido vermelhão, não. É assim, bem claro. Tem muitos tubarões, muita vida no Mar Vermelho. É usado muito por mergulhadores. Eles vão lá para poder fazer mergulhos no mar e tal. É interessante o formato dele, assim. Parece que os geólogos dizem que o formato do Mar Vermelho veio de atividade das placas tectônicas e tal. E aí o mar se abriu e ele passou por entre as águas, por entre a morte, né? Para aquilo que simboliza a morte, ele passou por aquilo, como se estivesse morrendo e revivendo depois. Essa passagem que os judeus, é a Páscoa dos judeus, né? A passagem, Páscoa é isso. Essa passagem no Mar Vermelho. Depois vão para o deserto, que é um ambiente árido, seco, da espiritualidade, vamos dizer que sobe a alma humana, busca aquela purificação, né? O elemento fluido, né? Foi por onde ele começou, ele passou. Então tem toda uma simbologia para a gente trabalhar, né? Para entender os sentidos das escrituras. O sentido maior só veio para o nosso Senhor, né? Que deu sentido a tudo isso. A gente consegue compreender melhor. Bom, então a gente vê que a água tem um símbolo, né? Quando Deus criou o mundo, o Espírito pairava sobre as águas. Então a água tem um sentido originário, um sentido de fluidez daquilo que permanece, aquilo que vai para o sedimento. É interessante porque a água, ela desaltera o corpo, né? Então quando a gente está fedendo, a gente vai lá e desaltera o corpo com a água. A gente tira o fedor com a água, vai tomar um banho e melhora, né? Em várias culturas eles usam a água como purificação. Na Índia eles entram na água lá para se purificar. Os judeus usavam muita água no sentido de purificação, de batismo, né? De se limpar, porque o batismo é ablução, é limpeza, né? Então, o sentido da água era especial para os judeus em relação às outras culturas, porque a água simbolizava a morte, né? E que é a matéria remota do batismo, que confere o que? A graça santificante, para a gente viver a fé, a esperança e a caridade. Essa reflexão que eu estou fazendo é a parte um pouco mais filosófica do batismo, né? O batismo, a matéria do batismo é a água, a matéria remota que a gente diz, porque a matéria do batismo em si tem que ter a água e a pessoa que vai ser batizada, né? Então a gente chama de matéria remota por isso. E a forma de se fazer o batismo, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sacramento, ele é aquilo que significa. Então, quando a gente é batizado para receber essa graça santificante, para sermos filhos de Deus, né, todos esses símbolos, tudo aquilo que a água a água representa, que você tem no rito, é o que significa, que dá eficácia ao sacramento. Então, é muito importante os detalhes dos ritos, por isso, porque eles dão esse significado. Por isso que o sacramento é um sinal sensível de uma graça espiritual, de uma realidade invisível que está ali para a nossa salvação. Ele é aquilo que significa para a nossa salvação. Então, o símbolo da água, do batismo, ele tem esse símbolo de sepultamento, de você morrer, e ao mesmo tempo de iluminação. Os orientais usam, mas São Paulo, né, nas cartas de São Paulo, fala sepultamento. Nós somos sepultados com Cristo, como se nós morrêssemos, né? E se a gente for meditar sobre o batismo de Jesus, né, o batismo de Jesus, quando Jesus ele entra na fila dos pecadores, e tinha aquele rito do batismo lá de João Batista, já, né?
E os pecadores públicos entravam naquela fila, e Jesus foi lá e entrou na fila dos pecadores. E aí ele entrou na fila dos pecadores e chegou lá perto de São João Batista. João Batista: não sou digno de desatar suas sandálias. Aí Jesus fala: é preciso que o servo faça as vezes do Senhor, né? Ele, sendo o Senhor, seria batizado por ele. Mas a gente tem que ter cuidado com uma interpretação errônea e herética até, de considerar que o batismo de Jesus é igual ao nosso batismo, porque Jesus não tinha pecado algum, ele não precisava ser batizado, né? Ele tinha as duas naturezas, humana e divina. Então, o que acontece? Quando Jesus é batizado, para que se complete a justiça, é nesse sentido, porque o batismo representa a justiça, aquilo pelo qual o ser humano, agora com que ele assumiu a natureza humana, ele vai cumprir a justiça para nós. Os méritos da nossa justiça, nós irmos para o céu, é Jesus, não nós. Então, cumprir a justiça, é ele que ia fazer essa justiça, que é para Deus, né? Cumprir a justiça para com Deus, para que, assumindo a natureza humana, ele pudesse redimir o ser humano, porque o ser humano não conseguiria redimir por si só. Ele já não teria como, porque aquilo transcendeu, o pecado de Adão e Eva transcendeu a própria natureza humana. Aquilo lá ficou, não pode o próprio ser criado, que deve a Deus a sua vida, ele mesmo fazer esse movimento para se redimir, que foi um pecado contra a ordem da própria criação, né? A criatura contra o Criador. E só Deus, se fazendo homem, que poderia redimir o ser humano, que ele assumiu a natureza humana. E aí, a partir do momento que ele cumpre a justiça, ele entra na água, é símbolo do quê? Que agora a gente já entende. O símbolo da água é a morte. E Jesus, quando entra na água, simboliza a morte, a sua morte na cruz, né? Ele estava preanunciando aquilo que aconteceu, o tipo daquilo que ia acontecer depois. E aí, quando ele sai da água, é a ressurreição. E quando ele sai da água, Deus Pai apresenta ele: eis meu filho amado, em quem ponho as minhas complacências. Ou seja, o amor do Pai e do Filho. E o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre Jesus. Então ali você tem a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando Jesus entra na água com o seu corpo santíssimo, ele consagra a água para que a água, como gênero, fosse utilizada para o batismo de todos os homens. Então ele purificou a água para que a água fosse utilizada no batismo. Ele não se batizou porque ele precisava do batismo. Então, quando alguns protestantes costumam falar assim: Jesus batizou, porque eu já ouvi isso. Jesus batizou com 30 anos, por que vocês batizam com criança? Não pode. Então, essa parte do Evangelho que mostra o batismo de Jesus é para mostrar essas realidades. Ele, com o seu corpo santíssimo, purifica a água, consagra a água. E nós somos batizados também dessa forma. O padre, no Sábado dos Santos, ele consagra a água para que a água é utilizado o bispo, né? O padre também consagra a água, ele pega o círio pascal e desce na água, fica assim como que dentro da água o círio, simbolizando que é a morte. Depois ele tira o círio, porque o círio representa Jesus. Ele tira a água e usa a ressurreição. Então ele faz esse movimento de consagrar, como Jesus fez, de forma simbólica ali, mais eficaz, de forma real. Ele consagra a água para que a água seja utilizada no batismo no ano inteiro. Isso é bonito, né? Sim. E é lógico que o batismo é válido, mesmo que a água não seja consagrada, né? Porque é o essencial. Mas essa consagração da água é interessante ver essa realidade, né? Essa eficácia que tem o sacramento quando é feito assim, tem toda essa simbologia, toda essa realidade. Então Jesus consagrou a água,
E depois, no João capítulo 3, Jesus, na conversa com Nicodemos, né? Nicodemos fala assim, Jesus fala assim para ele: é preciso nascer da água e do Espírito para que tenha a vida eterna. Só vai ter vida eterna que nascer da água e do Espírito. Aí Nicodemos falou: eu tenho que entrar dentro do ventre da minha mãe? Você tem que voltar? Eu, não, se você não entende as coisas materiais, naturais, como você vai entender as coisas espirituais? Ou seja, o que ele está falando? Nós temos que ter algumas predisposições naturais, algumas virtudes naturais, para que a gente possa ter as virtudes sobrenaturais. Uma pessoa que não tem virtude natural, ela não consegue crescer espiritualmente. Então esse treino das virtudes morais a gente precisa ter, né? De ser paciente e tal. A gente precisa treinar. Isso se consegue com treino. Na medida que a gente vai se aperfeiçoando nessas virtudes naturais, aí a gente vai conseguir evoluir na vida sobrenatural, né? Quando nós recebemos. Então quando ele fala isso, nesse sentido também. Então renascer da água e do Espírito, ele estava falando do batismo, da graça sobrenatural que a pessoa recebe para poder ter esse culto a Deus, unindo como um organismo a fé, a esperança e a caridade. E o efeito do batismo basicamente é esse: você receber a graça santificante. É como se um motor que move a sua alma. É um motor ao qual se dá naturalmente, de forma conatural, né? Não é algo que Deus dá a graça atuante, está atuando ali. É como se fosse algo, um selo indelével de cristão, de filho de Deus, em que aquilo vai se desenvolvendo. Você pode perder a graça pelo pecado, mas se recupera na confissão, né? E a confissão ela é muito boa para ajudar nessas virtudes morais. Muitas vezes o padre fala assim: você está achando que está viajando na sobrenaturalidade, eu sou santo. Aí você cai lá, Jesus. Aí o padre fala assim: põe vergonha na cara, né? Põe o pé no chão. Você não consegue nem ter paciência com isso, né? E quer ser o grande. Não faz sentido. Então, primeiro adquire as virtudes naturais, né? Você pode ter muitas habilidades, dar aula sobre batismo e tal, mas e cantar e tudo mais, porque Deus deu, muitas vezes deu essa graça, deu essa oportunidade, mas você precisa buscar essas virtudes para poder crescer na vida sobrenatural. E a partir do momento que a gente consegue essas virtudes, a gente só consegue crescer na vida sobrenatural pelo amor, na entrega total, que se consegue pela paciência, pelo padecer. Então eu vou terminar por aqui. Eu queria que a aula fosse um pouco mais longa, mas a gente conseguiu meditar sobre o batismo de Nosso Senhor, que vai ter o batismo, vai ser dia 13, se não me engano, de janeiro, é o dia, pelo calendário do rito, de forma extraordinária. Aí agora vai ser a missa no próximo domingo da Sagrada Família, e no outro domingo, dia 19, se não me engano, vai ser o segundo domingo da Epifania, ao qual vai ter as bodas de Caná, né? Que tem as núpcias das bodas, um casamento, né? Então Deus ali, você vê que Deus age na sua manifestação, quando Ele se manifesta numa família, no seio familiar, né? E a importância da família. Então é isso, encerramos. Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, a gente 9h30, mas ainda dá para 10 minutos, ninguém vai ficar bravo não. É só dar um cafezinho para o moço e fica calmo. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Assim, para continuar o curso, vamos dizer assim, ele teria 2 partes. Agora eu teria que falar, por exemplo, falar do batismo em si, né? Quem que pode ser batizado, quem pode batizar, né? Que é muito interessante falar do rito do batismo, que diz muito sobre o que é o batismo. Se vocês quiserem refletir sobre o batismo, meditar sobre o batismo, eu aconselho pegar a missa do Sábado Santo e ler aquelas leituras da missa, principalmente do início ali, que fala do batismo. Ali ele coloca toda essa parte dos símbolos da água na consagração, lê todo aquele texto e medita. Vocês vão ver que é coisa edificante realmente, né? É uma riqueza muito grande. Pegar da própria liturgia, né?
Depois a gente poderia falar também do batismo, poderia falar de como era o batismo antigamente, e como é na forma extraordinária, também imita como era antigamente, que o bispo recebia, tinha o rito do exorcismo, do sal, do exorcismo é diferenciado na forma extraordinária, que não tem na forma ordinária, mas do sal, todos os outros elementos também tem na forma ordinária, né? E o que o padre pergunta quando chega lá na porta da igreja, na forma extraordinária? O que pede a igreja de Deus? Aí os padrinhos respondem: a fé. E o que te alcança a fé? A vida eterna. Ou seja, a vida espiritual começa pela fé. Sem fé, como é que você vai amar a Deus? Você tem que conhecer a Deus para amar a Deus, né? Então, começa pela fé. E a gente vamos crescendo na fé e na esperança e na caridade.